Nós estamos na página 354 para dar início à correção dos exercícios sobre a primeira forma de racionalização de denominadores e depois vamos estudar a segunda forma de racionalização de denominadores. Então, vamos lá. Eis aí a nossa questão. E tem questões diretas e também tem questões em que a gente vai precisar fazer fatoração, correto? Então, a nossa letra A. A letra A, nós temos 12 sobre raiz quadrada de 6. Para eliminar a raiz, nós temos como é quadrada, basta usar a própria. O 6 não precisa fatorar, porque só dá 2 vezes 3, não aparece nenhum quadrado. Fazendo isso aqui, nós vimos ontem, então, que teremos 12 vezes raiz de 6. Embaixo, nós temos que enxergar embaixo, que nós teremos raiz quadrada de 36. E para, então, poder fazer isso, a gente pensa logo em raiz quadrada de 36, porque 6 vezes 6 dá 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Certo? Simplificando aqui ainda, por 6, vamos ter apenas 2 vezes a raiz quadrada de 6. Essa é uma situação que eu observei nos trabalhos. Algumas pessoas fizeram a multiplicação, mas não simplificaram depois, né, com os expoentes e tudo mais. Mas tudo bem, ao começo, né, à medida que a gente for trabalhando, vocês vão vendo isso. Na letra B, também não adianta fatorar. Então, nós temos 15 sobre raiz de 15. O 15, se a gente faturasse, daria somente 3 vezes 5. Então, ele é direto vezes raiz de 15 sobre raiz de 15. Quem perdeu essa aula ontem, procure entender que o que nós precisamos fazer aqui é encontrar o valor que vai fazer com que a raiz no denominador desapareça. E para que isso seja possível, a gente tem que multiplicar a fração por o mesmo número embaixo e em cima, para não alterar o seu valor. Então, aqui fica 15 raiz de 15. E raiz de 15 vezes raiz de 15 vai dar raiz de 15 ao quadrado, que dá simplesmente 15. Simplificando isso, nós temos, então, apenas raiz quadrada de 15. Ok? Letras A e B, portanto, diretas, bem tranquilas. Vamos continuando. Na letra C, nós temos 10 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 2. Então, o nosso foco sempre é o denominador. Para dar a mesma coisa, a gente vai ter esse fator racionalizante. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Porque embaixo nós vamos obter 2, sumindo o radical. E em cima, 10 vezes raiz quadrada de 6. Que pode ser simplificado e vai dar 5 vezes raiz quadrada de 6. Por enquanto, sempre raiz quadrada, então, é a parte mais simples, porque basta usar o mesmo radical. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 15. Então, para raiz quadrada é sempre direto. Na letra D, não é raiz quadrada. Portanto,
o esquema é um pouco diferente. Porque, para eliminar o radical, eu preciso obter, embaixo, precisa aparecer raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Tá? Aqui só faço a multiplicação de um pelo outro porque é quadrado. Ele vezes ele mesmo dá quadrado, raiz quadrada com quadrado, elimina. Aqui eu tenho que ter essa situação para ficar só o 10 embaixo, para ter cubo. Como eu tenho expoente 1 aqui na frente, eu preciso multiplicar pelo expoente que falta. Para dar 3, faltam 2. Porque 1 mais 2 dá 3. E para que não mude o valor da expressão, eu tenho que botar embaixo e em cima, porque quando eu multiplico uma fração no numerador e no denominador pelo mesmo número, o valor dela não muda. Ela será uma fração equivalente. Portanto, nós vamos obter aqui, então, 10 raízes cúbicas de 10 ao quadrado, que vai dar 10 raízes cúbicas de 100, se quiser calcular esse quadrado. Esse 10 que saiu, que está fora aqui embaixo, ele vai simplificar por de cima e fica apenas raiz cúbica de 100 ou raiz cúbica de 10 ao quadrado, tanto faz. Tá legal? Então, aqui para o expoente 3. Beleza? Expoente não, índice, né? Quando o índice é quadrado, é 2, aí é direto. Quando o índice é diferente, tem essa jogada aí. A letra E, ela tem mais uma situação nova e interessante, porque o 125 é composto e eu posso escrevê-lo, já começando aqui, eu posso escrever o 125 como 5 elevado ao cubo. Vocês sabem de onde vem isso, né? Pego o 125, que não é par, então não dá por 2, não dá para dividir por 3, só dá para dividir por 5, ficando 25, e por 5 de novo vai dar 1. Opa, 5, né? E por 5 de novo vai dar 1. Portanto, 5 ao cubo. Então, vejam que eu já tenho 3. Para poder simplificar, eu preciso de 4. Expoente 4. Eu já tenho 3, então basta que eu use 1. Aqui. Por quê? Porque eu vou obter aqui uma vez raiz quarta de 5. E embaixo eu vou obter raiz quarta de 5 elevado a 4. De 3 mais 1, 4. Então, como eu já tinha 3, porque eu fatorei o 25, deu 5 ao cubo, eu tenho agora só que botar mais 1. 3 mais 1, 4. E aí, isso se simplificou. A simplificação vocês fizeram no trabalho, vocês viram como dá para fazer. E ficou assim. Apenas raiz quarta de 5 sobre 5. Então, esse processo chama racionalização de denominador, para que o denominador irracional vire um denominador racional. E essas duas frações, a primeira e a última, elas são equivalentes, elas têm o mesmo valor. Vocês podem jogar na calculadora para verificar que vai dar a mesma resposta. O que vai acontecer é que essa fração final, na calculadora, é mais fácil de calcular. Muito bem, essa foi a letra E.
E nós temos ainda a letra F. A letra F é exatamente 6 sobre a raiz sétima de... Vocês agora, se não fizeram em casa na anterior, né, na raiz quadrada de 125, vocês agora vão entender, né? O que eu vou fazer com 81? O que eu vou fazer com 81? 81 não é par, dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Portanto, aqui eu tenho 3 elevado à quarta. Certo? Portanto, eu já tenho 4. Se eu já tenho 4, faltam quantos? Faltam 3. Portanto, eu preciso da raiz sétima de 3 ao cubo para dar 7. Esse número eu preciso escrever também em cima para não alterar o valor da expressão. E aí, a gente obtém aqui raiz 6 vezes, raiz sétima de 3 ao cubo. E embaixo, raiz sétima de 3 à sétima, que era o nosso objetivo, certo? E aí, nós teremos 6 raiz sétima de 3 ao cubo sobre 3. O 6 e o 3, simplificados, vão dar 2. 6 dividido por 3. E aí fica assim. Se quiserem, ainda poderiam escrever 2 vezes a raiz sétima de 27. Certo? Seria, agora para calcular na calculadora, seria muito fácil. 27, raiz sétima, depois o resultado, vezes 2. Seria mais fácil para calcular. Muito bem, a gente fez as primeiras questões, de A até F, e vocês com certeza perceberam que a partir da letra G, nós temos um denominador formado por 2 termos. Sempre uma soma ou uma diferença. Soma ou diferença. Essas palavras, para vocês, são familiares. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver hoje como se faz a racionalização de um denominador composto por uma soma ou por uma diferença. Certo? Então, aqui está a correção desta tarefa. A letra F ainda está aí, vamos apagar então. E nós vamos voltar no nosso caderno para a página 251, tá? Aliás, desculpa, 351. Aqui. Vejam só. Nós temos aí situações em que o denominador é composto por 2 expressões, certo? E é soma ou diferença. O que vocês entendem por isso? O que vocês entendem por soma ou diferença? Vamos lembrar dos produtos notáveis? Ontem a gente já escreveu eles no quadro. Olha só.
Vejam só, nessa situação aqui, nós vamos trabalhar apenas com raiz quadrada. Apenas com raiz quadrada, não vai ter raiz cúbica ou outras coisas dessa natureza, tá certo? Só vai ser possível fazer com raiz quadrada. Então, para soma e diferença, existe algo relacionado a quadrados, tá? A expressão que precisa ser lembrada é dessa aqui, ó. Chama-se produto da soma pela diferença. Por que nós vamos utilizar isso? Porque se nós temos uma soma vezes uma diferença, o que vai acontecer com os dois termos dessa expressão, os termos A e B? Quando nós multiplicamos isso, vocês aprenderam, a gente já utilizou esse ano de novo, vocês aprenderam no 8º ano, que isso aqui é exatamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, por causa disso, né, por causa dessa situação que a gente vai ter aí, nós podemos elevar o primeiro termo e o segundo termo ao quadrado. É isso que a gente vai aplicar nessa aula. Aplicando isso aí, a gente eleva a raiz quadrada ao quadrado e com isso a gente consegue as raízes ao quadrado e a gente consegue então eliminar o radical. Beleza? É isso que vocês precisam então anotar para que vocês possam para que vocês possam então ver isso aí direitinho. Ou por isso que ficou assim. Então vamos lá resolver essas continhas aí utilizando essa técnica, certo? Vocês têm aí o lembrete, produto da soma pela diferença. Anotem esse lembrete com muito carinho, porque ele vai ser bem importante. Tá legal? Anotem esse lembrete aí com sublinhe bem anotadinho para a gente saber por que a gente vai fazer isso aí, tá? É o que o autor mostra na questão 6 da página 350. Se alguém depois da aula quiser responder as letras A, B e C, vai ficar bem tranquilo. Aqui a gente já vai partir direto para a resolução. Então vejam, nessa primeira questão, nós temos uma soma. Quando nós temos uma soma, nós aplicamos aqui diretamente a diferença. Ó, temos que lembrar que nós devemos ter soma pela diferença. Soma, você sabe que é mais, diferença, você sabe que é menos. No mesmo esquema da parte da outra forma de racionalização, a fração tem que ser equivalente a 1. A fração precisa valer 1, ou seja, em cima e embaixo o mesmo número. Correto? É bom a gente colocar parênteses, porque a gente precisa observar as regrinhas da propriedade distributiva também. Então, no numerador, nós teremos 3 vezes 3, que vai dar 9.
certo? Depois nós teremos 3 vezes menos raiz quadrada de 2, certo? Que vai dar menos 3 raiz quadrada de 2. Correto? No numerador, aliás, no denominador, desculpe, no denominador é justamente aonde a gente quer aplicar a regra. Onde a gente já aplicou. Era soma, a gente usou diferença, menos. Porque, conforme essa expressão aqui, o primeiro, que é o 3, que está no lugar do A, vai ao quadrado. Menos o segundo, que também vai ao quadrado. Simples assim, minha gente. Dá para fazer essa conta, obviamente, né? Em cima não tem o que fazer. Muitas vezes até nem a vantagem multiplicar pelo 3. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Porque, olha só, embaixo vai dar 9. E aqui a raiz vai sumir. É esse o objetivo de fazer produto da soma pela diferença, para que os radicais fiquem elevados ao quadrado. Então fica 9 menos 2. E a resposta vai dar então a fração equivalente na forma 9 menos 3 raiz de 2 sobre 7. Ok? Eis aí a fração equivalente à primeira fração aqui da letra A. Correto? Então, é esse o esquema. Sempre observar que você deve ter soma e diferença. Ou diferença e soma. A ordem não importa. É o que vai acontecer na letra B, na letra C, na letra E, onde já temos diferença, utilizamos soma. Onde temos soma, utilizamos diferença. Ok? Vamos para a próxima. Vou deixar o lembrete aí. Então, vamos para a letra B. Bem tranquilo para enxergar que tem menos. Se tem menos, eu vou fazer mais. Certo? Porque eu preciso chegar nesse produto notável soma, diferença. Diferença, soma. Então, aqui eu tenho agora diferença e soma. No numerador, eu preciso ter o mesmo valor. Certo? Para que a fração tenha valor equivalente a 1 e não mude o valor da expressão. Fazendo a multiplicação no numerador, eu terei 2 vezes raiz quadrada de 2. E eu terei raiz quadrada de 6. Certo? Embaixo, eu terei 2 ao quadrado, A ao quadrado, o A aqui é 2, menos o B, que é raiz quadrada de 3, ao quadrado. Sendo assim, temos 2 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre 4 menos 3. Ok? E olha que legal, isso aqui vai ficar igual a 1. Então, essa expressão vai ficar simplesmente assim. 4 menos 3 vai dar 1, não é? Mas esse 1 a gente não escreve. Esse 1 a gente não escreve, então ficou somente assim.
Legal? As continhas que a gente está fazendo, vocês já saberiam fazer, né? Estariam sabendo. Enfim, já praticaram. E agora a novidade é simplesmente jogar sempre esses dois elementos, diferença e soma, ou soma e diferença, tá? Por quê? Por causa do produto notável que eleva os dois ao quadrado e faz com que a raiz vai sumir. Veja que na letra D e na letra D nós temos aí dois radicais que vão sumir. Beleza? Vamos lá para a próxima. Letra C. Na letra C, nós temos uma diferença. Então, nós vamos aplicar soma. Certo? Os dois precisam ser bem iguais, iguaizinhos. Portanto, eu tenho que repetir tudo. Eu tenho que repetir tudo porque eles precisam ser bem iguais, com exceção da operação. A operação deve ser oposta. Soma, diferença, diferença e soma. É bem facinho utilizar essa estratégia aí para escrever a primeira fração, que a gente chama de fator racionalizante, porque é ele que vai racionalizar. E aqui também escrevemos a mesma coisa. Portanto, fica dessa forma. Legal? Em cima, aplicamos a propriedade distributiva, ficando 10 vezes a raiz quadrada de 2. Depois, 5 vezes 1 vai dar 5. Certo? Embaixo, quem é o nosso valor, quem é a A nessa brincadeira, é justamente 2 raiz de 2, que vai elevado ao quadrado. Menos, conforme a fórmula, menos 1 ao quadrado. Agora precisa lembrar da potenciação e lembrar que esse quadrado, ele vai para o 2 e vai para a raiz. Esse quadrado vai valer para os dois. Então, nós vamos ter 4, porque 2 ao quadrado dá 4. E vamos ter vezes 2, porque raiz quadrada de 2 ao quadrado simplifica. Correto? Esse é o objetivo, né? Simplificar a raiz. Então, isso tem que ser observado também, para que os dois fatores, o 2 e a raiz quadrada de 2, também estejam aí elevados ao quadrado. Aqui vamos ter menos 1. Certo? Em cima vamos ter 10 vezes raiz quadrada de 2 mais 5. Ficando o resultado final a 10 vezes raiz quadrada de 2 mais 5. Vou fazer direto aqui. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Legal? Então, aí está a letra C. Ok? Acredito que eu esteja fazendo devagar o suficiente para vocês copiarem essas resoluções para depois poderem fazer os exercícios, né? Ok, agora
nós temos a letra D. A letra D, vocês têm uma soma, portanto, o fator racionalizante vai ser uma diferença. Não é simples? É só lembrar desta situação aqui dos produtos notáveis. Portanto, a gente tem aqui a diferença para fazer essas continhas. Os parênteses são legais porque a gente separa de forma correta, né? Ficando, então, raiz quadrada de 10, aqui. Raiz quadrada de 10. Opa. Depois, raiz quadrada de 6. Certo? Depois, embaixo, teremos quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ficando raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 6 sobre 5 menos 3. E aí, teremos raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 6 sobre 2. Certo? Ficando essa nossa situação para a letra D. Então, daqui, vamos para lá. Você sabe que na soma e na subtração, a gente não pode misturar o 10 com o 6, né? Na multiplicação, a gente pode. 2 vezes 5 deu 10. 2 vezes 3 deu 6. Na multiplicação pode e na adição e subtração não pode. Isso a gente falou com bastante clareza ontem também, né? São tudo coisinhas que vocês vão revendo. Letra E. A letra E novamente tem uma diferença. Letra E. Temos raiz quadrada de 2 sobre 2 menos raiz quadrada de 2. Como no denominador tem uma diferença, nós teremos que fazer soma. Certo? Também em cima. Certo? Com isso, fazemos a propriedade distributiva, vai dar 2 raiz de 2 aqui. Olha o que vai dar ali. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu posso até escrever aqui para vocês observarem, né? Mas poderia já escrever direto igual a 2. Aqui, nós temos 2 ao quadrado e a raiz de 2 ao quadrado. Não é? Ficando em cima 2 raiz quadrada de 2 mais 2 sobre 4 menos 2. Que vai dar 2 raiz quadrada de 2 mais 2 sobre 2. Agora vocês precisam prestar atenção, porque também no trabalho eu observei isso, algumas manhas assim para simplificação, vocês ainda não estão observando, né? Por exemplo, aqui tem uma simplificação. Como é que se faz essa simplificação? O 2 do denominador divide ambos. Ou seja, ele divide
essa situação aqui e divide essa situação assim, ó. Tá? Esse pensamento pode ser assim. No entanto, para matemática, né, por causa da álgebra, o que a gente faz aqui é colocar o 2 em evidência. E aí ele está multiplicando lá de fora. Opa! Tem um errinho. Ali, se eu tirei o 2, vai ficar 1. Certo? O 2 foi tirado de lá, ele foi colocado em evidência. Se vocês observarem, 2 vezes raiz de 2 está ali, e 2 vezes 1 dá 2, como estava escrito aqui. Então, tanto faz se vocês escreverem assim, separarem a expressão com 2 denominadores, porque aqui vai dar raiz de 2, não é? Mais 1. E aqui também, se vocês fizerem assim, vai dar raiz de 2 mais 1. Certo? Raiz quadrada de 2 mais 1. Tanto faz para vocês fazerem, mas não pode simplificar o 2 com apenas um desses aqui de cima. Esse 2 aqui, ele vale para esse e também vale para esse. Então, não pode simplificar esse 2 de baixo com apenas um desses de cima. Precisa observar que ele divide os dois dessa forma aqui, ó. Certo? E nós, na matemática, escrevemos isso em evidência para simplificar desta maneira, porque produto com divisão eu posso simplificar. Ok? Muito bem. A partir daí, vocês agora vão terminar a número 4 da página que vocês tiveram antes, a 354. Vocês precisam, então, fazer as letras G até L. Isso será atividade para verificar se vocês conseguiram entender. Certo? A tarefa dessa aula. Muito bem. Antes que vocês saiam, eu quero fazer a chamada, porque a coordenação está procurando observar quem está acompanhando as aulas, certo? Mesmo porque hoje nós não vamos logo postar o link para assistir a aula depois. Porque a coordenação entende que a aula deve ser assistida no momento em que ela acontece, para que você possa tirar dúvidas, para que você possa fazer essas coisas que você faria em sala de aula. Então, vamos ver aí, nós temos apenas 19 pessoas participando. Eu vou aqui anotar rapidamente quem não está. Isto. Bastante gente fora hoje. Só um pouquinho que vocês já vão poder sair dessa aula. O Júlio estava antes, mas já saiu, portanto está faltando. Não sei se caiu. Não está não. Ai, ai, ai. Júlia Meyer está, Laila está, Luciane está, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Isabel, Isadora, Rafael Júnior,
Maria Isabel Melo, Rafael Júnior. Rafa Walter também está hoje. Robert. Sami é o Samuel, né? Ronald está. Victor não está. Vitória está. E Vinícius não está. Falou, gente. Então, só lembrando que o trabalho deve ser entregue preferencialmente até amanhã, mas assim que eu terminar a observação dos trabalhos, eu vou mandar o recado do professor nas ocorrências, né, para avisar que eu não recebi. E também, se eu receber algum que eu não conseguir abrir, eu também vou enviar um recado, para caso não tenha recebido. Outra situação que eu queria comentar é que eu já preparei a avaliação de vocês, também inclui o assunto que nós estamos estudando hoje, mas essa avaliação eu vou enviar na semana que vem, porque agora vocês ainda têm esse trabalho, e a avaliação é novamente por e-mail, então vocês novamente terão uma semana inteirinha para responder as questões dessa avaliação também, tá? Então, por hoje é só, a gente vai encerrando por aqui. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Procurem fazer os exercícios para verificar se vocês entenderam o conteúdo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.